Nós temos feito uma série de estudos sobre a alegria, com o tema Incomparável Alegria. Uma alegria que não dá para se comparar com nada, absolutamente nenhum tipo de alegria nesse mundo. E nós estudamos na semana passada, a parte 1, quando nós vimos 2 pontos, 2 características, 2 argumentos fortes que marcam essa incomparável alegria. Hoje vamos ver mais 2, semana que vem teremos mais outros 2. Os 2 que nós vimos na semana passada, estudando a palavra do Senhor, nós vimos que a alegria de saber que a graça foi oferecida a nós. Nós estudamos lá Atos 13, os gentios, quando ouviram que a graça de Deus foi oferecida a eles, eles vibraram de alegria. Então, motivo de uma alegria incomparável é saber que Deus se voltou para nós, que Deus abre as portas da graça para nós, que Ele nos convida, que Ele nos chama, que Ele está diante de nós, e que Ele nos dá entendimento para isso. Segunda razão foi a alegria de permanecer com Cristo, apesar de viver num mundo passageiro, de muitas perdas, de muitas coisas que se vão e pessoas que se vão. E a gente percebe que Paulo e Barnabé foram expulsos ali da Antioquia da Pisídia, e eles perdem 2 líderes valorosos que implantaram ali o trabalho e davam sequência ao trabalho, mas Deus ainda assim lhes deu uma alegria enorme. Por que essa alegria? Uma alegria incomparável, porque mesmo experimentando a perda de coisas e de pessoas, nós conseguimos confiar e permanecer naquele que não passa, naquele que tem a sua verdade eterna, a verdade que não muda, e a própria pessoa de Deus, que é imutável e que permanece para sempre. Esse é motivo de grande alegria para aqueles que seguem ao Senhor. Hoje nós estamos com esse texto de Lucas 10, e Jesus havia enviado seus discípulos numa missão, e eles voltam muito felizes, e nós vemos pelo menos 2 momentos aqui, bem distintos de alegria, quando eles chegam, versículo 17, dizendo que estavam, o texto nos diz, o evangelista Lucas, de que eles estavam felizes, alegres, e o verso 20, Jesus diz: olha, apesar dessa alegria de vocês pelo sucesso, pelo poder, vocês deveriam de fato se alegrar, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Está bem claro que a alegria incomparável daquele que serve a Jesus é a alegria de viver eternamente com Cristo, de saber que a sua salvação está garantida. Mas existe um outro motivo de alegria, que nós vemos no texto, quando eles voltam de uma missão difícil, aonde nós vamos perceber que há uma perseguição tremenda, inclusive contra os discípulos de Jesus, não só contra Jesus, mas com os seus próprios discípulos que o seguiam. E depois essa perseguição vai se intensificar muito depois que Cristo é morto e ressuscita também dentre os mortos, mas a igreja fica, e a gente percebe que no primeiro século, de uma forma muito especial, a igreja recebe uma perseguição imensa. Mesmo assim, a gente encontra a palavra de Deus, e nós vamos ver isso hoje, nos relatando como o povo de Deus se alegra mesmo em meio às perseguições. Que alegria é essa? Uma alegria incomparável. Então hoje nós vamos ver essa alegria incomparável de sofrer por amor a Cristo, e alegria incomparável de saber que os nossos nomes estão arrolados nos céus. O da semana que vem não conto ainda. Tem outros 2, não precisa contar agora, não é? Vamos iniciando então o tema da alegria, dando sequência. É bom que a gente faça uma distinção entre alegria e prazer.
Nós vivemos uma das festas mais conhecidas do país na outra semana que se passou, né? A festa do Carnaval. Conhecida não somente aqui no nosso país, aqui no Brasil, mas conhecida internacionalmente. E é a festa onde é proclamada a alegria. Então, uma das palavras que a gente mais ouviu naquela semana foi alegria, 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 e as pessoas então extravasam a sua alegria e dizem: o importante é ser feliz. Não importa o que estão fazendo, não importa como, não importa onde, às vezes nem sabem o que fizeram mais, né? Tanto que se envolveram, tanto que mexeram com uma série de coisas que trabalham a sua mente, o seu corpo, saíram de si, mas ainda assim falam: olha, o que vale de tudo isso é a alegria. E é interessante que, ao participar de festas como essas, as pessoas sabem que há um momento de festa, um momento curto, que também vai passar. Mesmo assim, pessoas guardam fortunas, guardam muito dinheiro, até quem naturalmente reclama o ano inteiro da falta de dinheiro, consegue reunir um dinheiro para essa festa. E aí é questão de prioridade, né? Então a pessoa diz assim: vale a pena porque é carnaval. O que muitas vezes as pessoas não fazem a diferença é entre alegria e prazer. A festa da carne, ela traz prazer. Todas as vezes que nós queremos ou pecamos, ou desejamos pecar, ou que nós pecamos, o pecado em si, ele traz prazer, satisfação. O pecado, a Bíblia diz que ele não se apresenta como algo ruim, como algo mau. O próprio diabo, diz a palavra de Deus, que ele se apresenta como anjo de luz. Ou seja, ele se apresenta de uma forma mascarada, bonita. Se o pecado já viesse trazendo, rotulado, de que ele estaria levando o homem para o inferno, para a condenação, junto com as garras de Satanás, e que ele ficaria preso, escravo daquilo e daquele a quem ele se submete, que é o próprio diabo, que é a intenção do seu coração, ele se entrega à disposição da sua alma e da sua mente e se torna escravo disso. Se ele soubesse, se ele pensasse nas consequências, nem sempre, quem sabe, ele não faria. Mas por que nós fazemos? Por que as pessoas fazem? Por que nós pecamos? Porque sempre que a tentação surge diante de nós, ela surge como algo bom. A Bíblia nos diz que Adão e Eva foram tentados lá no paraíso, e Eva conversa com a serpente, e diz a palavra de Deus que o fruto proibido era agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Então eu posso dizer, sem preocupação de estar enganado, eu tenho plena convicção de que o pecado sempre vai se apresentar como algo bonito, bom, agradável e prazeroso. O pecado dá prazer. Se não desse prazer, nós não pecaríamos e não queríamos pecar. O problema do pecado é que não só o prazer é transitório, mas o prazer é uma desobediência a Deus, o prazer é pecaminoso, vindo da nossa própria carne, é desobediência a Deus, pecado contra Deus, e o salário, a recompensa desse pecado é a morte, morte eterna. Esse é o grande mal, esse é o grande problema do pecado. A gente precisa distinguir entre alegria e prazer. A alegria, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando ele lista os frutos do Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar no coração do seguidor de Jesus, daquele que se entrega a Cristo, e produz os frutos do Espírito.
O Espírito é um só, mas ele dá vários frutos, como nós temos uma mexerica com vários gomos. E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele produz em nós alegria, amor, fé, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Nós não temos isso naturalmente em nós, mas é produzido através do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender quando a gente estuda o tema alegria, é saber que a alegria é um dom do Espírito Santo. Não é próprio do ser humano ser feliz, e não se acha alegria para comprar em lugar nenhum. Não tem nas melhores feiras da cidade, e nem nos melhores shoppings e no mundo inteiro, e galerias do mundo inteiro. Nunca ninguém vai encontrar alegria verdadeira para ser comprada. Não existe. Algumas pessoas dizem que o cartão de crédito pode trazer alegria, né? E às vezes traz. Às vezes traz. E depois? E depois? Quanta tristeza, não é? E depois? Quanta decepção? Quanto sufoco? Algumas coisas neste mundo são assim. A gente faz muitas vezes a gente faz uma confusão entre alegria e prazer. Na verdade, quando nós consumimos, quando nós gastamos, quando nós compramos, quando nós chegamos aos nossos objetivos, fazemos os nossos projetos, conquistamos algumas coisas, nós temos então o prazer, e nem todo prazer é pecaminoso. Ok? Mas o prazer em si, ele é passageiro. Ele vai passar. Lembre das coisas melhores que você já fez ou que você já teve na vida. Um dia passa. Mas quando a Bíblia fala da alegria como um fruto do Espírito, é algo que é renovado no nosso coração, na nossa mente, e que não dá para se comparar com nenhum prazer neste mundo. É um prazer incomparável. A alegria, ela não vem aqui uma descrição na palavra de Deus o que é de fato alegria, mas ela vem nos mostrar, exemplificando em situações as mais diversas, o que é viver feliz. Paulo, por exemplo, ele estando preso injustamente, vale a pena lembrar disso, ele escreve algumas epístolas, inclusive uma carta à igreja de Filipos, confortando aquela igreja e dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4. No 4:19 ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele estava preso, ele estava sendo oprimido, ele estava sendo perseguido, mas ele tinha alegria no seu coração, a ponto de ser usado por Deus para consolar outros, a ponto de dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É interessante, mas a gente precisa ter uma clareza de que Deus não nos chama para sermos hipócritas. Não é isso. Não é as coisas estarem ruins e a gente falar: eu estou muito feliz porque eu estou passando mal. Não, o que é isso? Eu descobri uma doença aqui muito ruim, mas eu estou feliz demais. Não, eu acho que a pessoa não deve estar muito legal. Eu acho que além daquela doença vai ter que tratar de outras coisas, né? Vai ter que olhar um pouco se ela está em sã consciência. Porque não é normal que a gente seja afligido e assim mesmo, que a gente se alegre pela aflição que sentimos. Isso seria desejar sofrer e, como como se pregava o dualismo persa antigamente, quanto mais a carne é ruim e o espírito é bom, então martirizando a carne, né, a gente vai fazer com que o espírito se enalteça. Isso é mentira. Então as pessoas faziam questão de se automutilarem, né, passarem pedras nas suas veias e arrancarem sangue, mostrarem a Deus: veja como eu estou sofrendo, Deus.
Isso é fazer greve diante de Deus, é fazer greve de fome, é fazer uma série de coisas. Deus não se compra dessa forma e Deus não quer isso para nós. Deus não está querendo esse tipo de barganha. Nós precisamos entender que a alegria verdadeira, ela não é produzida por nós, ela é produzida por Deus em nós. Mas ela é algo que eu e você podemos experimentar além das circunstâncias. Ela não depende se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco. Não depende da sua classe social, não depende da sua profissão, não depende da sua idade, não depende nada. Como nós acabamos de cantar aqui. Algumas características da alegria verdadeira. É bom que a gente entenda que quando a gente olha para a igreja primitiva e a gente percebe que homens e mulheres sofreram perseguição por amarem a Jesus e eles saíam dali depois de receberem chicotadas, diz a palavra de Deus que eles saíam se alegrando porque foram considerados dignos do evangelho, de sofrerem por amor a Cristo, porque Cristo sofreu muito mais por eles e por nós. Isso é algo sobrenatural. É Deus quem produz essa alegria. A alegria de você poder sofrer pelo Evangelho e dizer assim: que privilégio é saber que eu posso sofrer pelo Evangelho, porque eu sou um com Cristo. Cristo se aliançou comigo. Cristo tem uma aliança comigo e o meu lugar no céu está garantido, e eu só sofro porque eu sou dele. Porque o diabo tem raiva, tem ódio de mim. E se o diabo tem ódio de você, você tem que dizer aleluia, que coisa boa. Ainda bem. Eu quero é que ele tenha ódio mesmo. E se você se identifica com as obras das trevas, e se você não tem perseguição nenhuma por ser cristão, aí você tem que indagar a você mesmo se você tem tido um testemunho verdadeiro. Jesus Cristo disse isso, que o mundo o odiava, e ele olha para os seus discípulos e disse também que o mundo os odiaria, porque Jesus disse: eu não sou deste mundo, como vocês também não são deste mundo. Lembram disso? Jesus disse isso. Em momento nenhum Jesus disse que a sua igreja iria caminhar triunfalmente sem ter nenhum motivo de dificuldade, de decepção, de sofrimento. Em nenhum momento você vai encontrar na palavra de Deus, Deus dizendo que é possível viver neste mundo sem sofrer. Não existe. Eu já contei isso aqui para vocês, mas não me canso de lembrar placas que eu vejo, já vi em determinada igreja na porta dizendo: pare de sofrer. E eu digo: não, eu não quero morrer. Agora não, espera um pouco. Pare de sofrer, irmãos, só quando nós formos levados deste mundo para a glória. Fora disso é propaganda enganosa. Não existe. Agora eu preciso é bom que fique claro para nós que não é pelo tanto que sofremos que isso se transforma em alegria para nós. Não é isso. Não é isso. Outra coisa, não é o sofrimento que passamos que vai então dizer que você é uma pessoa feliz. Também não. Nem o sofrimento se transforma em alegria e nem o sofrimento autentica a sua alegria. Nem muito sofrimento e nem pouco. Como é que eu sei que você é uma pessoa alegre? Como é que você sabe que você é uma pessoa alegre? Que você tem essa incomparável alegria. Vamos ver o texto? Vamos ver o que aconteceu aqui. Se você olha para trás um pouco, capítulo 9, nós vamos encontrar a partir do verso 37. Capítulo 9, Jesus dá instruções para os 12, aí tem a questão de João Batista, que Herodes mandou decapitar a João Batista. Isso aqui foi um sofrimento para Jesus, para os discípulos de Cristo.
Um homem como João Batista, um precursor de Jesus Cristo, foi decapitado por Herodes. E aí a gente vê depois o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Pedro, ele confessa que Jesus é o Filho de Deus, é Cristo de Deus, e Deus diz, aleluia, Pedro, né? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas aí Jesus diz, olha, importa que eu, o Filho do Homem, estou falando do verso 22, seja rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes, eu seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus está falando de perseguição. Já vimos ali atrás, João Batista foi perseguido e foi decapitado. Aqui Jesus está falando, eu passarei por mais sofrimentos. E aí, versículo 37, ou melhor, 23, né, primeiramente, 23 aí do capítulo 9, Jesus, ele diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo que não é fácil a vida cristã e que a pessoa deve negar-se a si mesmo. É difícil, não é? Está dizendo assim, os prazeres que você tem, os desejos pelo pecado devem ser mortificados. Você deve dizer não ao pecado para que você diga sim para Jesus. Não há como dizer sim para o pecado e sim para Jesus. Um é sim e o outro é não. Aí a gente chega no 37. No 37, Jesus então faz uma expulsão de demônio. Ele cura um moço, ele expulsa o demônio que estava naquele moço. Logo em seguida, Jesus vai falar da sua morte. Os discípulos não entendem, mas também resolvem não perguntar nada para Jesus. Em vez de atentar ao que Jesus estava explicando para eles, o que os discípulos fazem? Eles começam a discutir entre eles, e nós vemos aí o versículo 46 e 47, sobre quem seria o maior no reino dos céus. Enquanto Jesus falava de perseguição, tribulações, a sua morte e sepultamento, etc., e ressurreição, os discípulos estavam discutindo quem é que seria o maior entre eles no reino dos céus. Estavam preocupados com poder, como muita gente por aí está deixando de se preocupar com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo na cruz, com a salvação, para se preocupar com o poder. Não é? Isso aconteceu lá no passado, acontece hoje. Mas vamos ver o que mais que continua, o que continua entre eles. Jesus toma uma criança e diz, olha, quem quiser ser grande, torne-se, receba essa criança, quem receber essa criança em meu nome, esse será grande no reino dos céus. E quem quiser ser grande, deve ser o menor entre todos aqui. Quem for humilde, quem for o menor aqui dentre vocês, será grande no reino dos céus. É essa a figura que Jesus usa. Depois, a gente percebe que o discípulo João, ele vai questionar Jesus sobre um homem que estava expulsando demônios em nome de Cristo. Ele diz assim, Senhor, ele está fazendo isso, ele está certo, está errado, o que a gente faz com esse cara? Jesus falou, não, se ele não é contra, ele é a favor, deixa ele, vamos ter tolerância, ele não foi contra, tá bom. A partir daí, eles vão seguindo para Jerusalém. Agora, eles precisam passar pelo território dos samaritanos. Samaria ficava exatamente no meio, entre a Galileia e a Judéia. A gente tem Samaria, eles tinham que atravessar. E os samaritanos eram inimigos dos judeus, e isso de longa data. E eles perceberam que Jesus e os discípulos iam de fato para Jerusalém, ou seja, eram judeus, estavam descendo para Jerusalém, subindo para Jerusalém, melhor dizendo. E o que eles fizeram? Eles não deram nenhuma acolhida, nada. E vejam que naquele tempo a gente não conseguia reservar os hotéis como a gente faz hoje pelos aplicativos, né? Nem tinha hotel dessa forma. Então, eles estavam
com fome, eles estavam em viagem, eles estavam precisando de dormir, não tiveram acolhida por causa da intolerância dos samaritanos. E aí, diante desse rancor, do preconceito dos samaritanos com eles, 2 discípulos de Jesus, que era até o discípulo amado, João, né? E a gente pensa que João só tem coisa boa em João, porque é o discípulo amado, mas ele, junto com Tiago, que também era um homem fabuloso, né? Pescador, maravilhoso, os 2 chegam em Jesus e falam assim: Senhor, o que nós vamos fazer com esses samaritanos? Vamos acabar com eles? Quer que a gente mande descer fogo? Como se eles de fato pudessem, né? Eles chegam com a proposta, eles só querem que Jesus ratifique isso, né? Está aí no versículo 51 até o 56. O 54 ele fala assim, eles falam: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? O Senhor quer que a gente manda? A gente resolve essa parada e acaba com eles. Imagine aonde nós chegamos, né? Os discípulos Tiago e João. E aí Jesus diz: não, vocês não sabem o que vocês estão falando. Eu mesmo, eu não vim para destruir, eu vim para salvar, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las. E assim, eles prosseguem então a viagem. E Jesus, então, versículo 57, diz a palavra de Deus que surgem 3 propensos seguidores de Cristo. 3 pessoas chegam dizendo assim: olha, nós vamos nos ajuntar, vamos aumentar essa igreja agora, né? Vamos aumentar esse grupo, estou chegando. E o primeiro que chega, Jesus já coloca a fé dele em prova. E diz assim: eu sou melhor do que casas e bens para você, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tudo bem? E a gente não vê mais resposta desse primeiro. Continuando, aparece outro e diz: olha, estou junto, eu quero seguir o Senhor. Jesus coloca a segunda prova. Ele diz: olha, você está disposto eu sou melhor para você do que seu pai, seus familiares? E ele diz: não, Senhor, deixa eu sepultar meu pai primeiro, deixa ele morrer primeiro, depois ele vem: não dá não, que pena, eu ia com o Senhor, mas... O terceiro aparece e fala: Senhor, deixa eu despedir-me dos de casa. Jesus falou: não, se eu perdi, eu estou perdendo para você diante dos reencontros emocionais, das últimas despedidas, né? Tem algumas pessoas marcando assim: olha, quando tal coisa acontecer na minha vida, aí eu venho para Cristo. Quando tal coisa, é só a última vez, deixa eu ir, é só mais essa, é só mais isso, sempre protelando. E Jesus falou: bom, então você já vi que eu não sou prioridade na sua vida. E a gente vai percebendo que todas essas dificuldades representam sofrimento para nós, porque renunciar a si mesmo é sofrimento. Mas é engraçado que ainda assim, Jesus entra mais fundo, ele cava um pouco mais para falar do sofrimento de quem está disposto a caminhar com ele, porque aí ele envia os 70, e Lucas 10, o início do capítulo, e quando ele reúne 70 discípulos, ele os envia de 2 a 2 para precederem a Jesus, aonde Jesus iria passar. Então ele diz assim: vocês vão na frente, anunciando que eu vou chegar lá depois, vocês vão já fazendo o trabalho de base, podem ir. Mas ele dá algumas recomendações. Diz a palavra de Deus que ele fala: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, então vai ser pouco mesmo, a obra de Deus vai ser feita por poucos. Não se preocupem com o número, vocês são 70 e existe o mundo inteiro para ser evangelizado, não preocupa não, faz tua obra, vai caminhando de 2 em 2. Segunda advertência que Jesus dá é a posição que eles estavam colocados. Jesus diz assim, versículo 3: eu estou enviando vocês como cordeiro para o meio de lobos. Imagine, não é uma proposta muito agradável, não é? Não é uma proposta muito agradável.
Já pensou se você vai trabalhar em uma empresa e aí você tem que assinar o seu contrato e o contrato diz assim, olha, o final será feliz. Porém, tem todas essas cláusulas aqui, ó. Você assina aqui, cada uma assina no final que você está se comprometendo. E uma das cláusulas é, eu estou te enviando como cordeiro para o meio de lobos, tá bom? Segundo, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Se foque na missão e não fique preocupado com bolsas, com alforje, com sandálias. Não se preocupe com dinheiro, com grana. Você não vai levar nada, mas você também não vai. Confia, eu vou te suprir. Você não sabe o que vai, mas Abraão não foi chamado para uma terra que lhe mostraria, eu estive com você. Terceira coisa, quando vocês entrarem numa casa, vocês digam a paz do Senhor, paz seja sobre essa casa. Se tiver ali um filho da paz, a paz vai repousar sobre ele. Se não tiver, vai ser um bate-volta. Vocês não estão perdendo nada com isso, porque vai bater nele e vai voltar em você. Se ele não quiser a paz, volta, você está em paz. Essa foi a melhor das... Parece que é a mais calma, né? Quarto, ele diz assim, aonde vocês chegarem, vocês se alimentarão, porque vocês vão ficar hospedados, quem receber vocês, hospedam vocês. E vocês não ficam saltando muito de casa em casa, não fica escolhendo, não. É onde chegar, que teve acolhida, fica ali. Precisa ficar preocupado em pular de casa em casa, porque digno é o trabalhador do seu salário, então vocês vão receber. Agora, mais um detalhe. Quinto, o sexto, ele diz, quando vocês entrarem numa cidade, vocês vão fazer a obra, vocês vão fazer o trabalho, além de ficar hospedado e receber o que vocês vão receber da casa, vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios e vocês vão anunciar que está próximo o reino de Deus, ok? Um detalhe final para poder arrematar. Quando não receberem vocês, expulsarem vocês, não quiserem acolher vocês em casa e nem na cidade, a cidade se reunir, mandar vocês irem embora, porque isso aconteceu com Jesus, pode acontecer com eles, podia acontecer, né? Se mandarem vocês embora, vocês não briguem, sigam. E aí vocês sacudam o pó dos sapatos, dizendo, nós rejeitamos, nós somos rejeitados e também nós estamos sacudindo contra vocês o pó deste lugar. Seria uma forma, depois a gente percebe que em outro momento lá, Paulo e Barnabé, nós vimos até na semana passada, Atos 13:51, quando eles foram expulsos, eles também sacudiram a poeira dos pés, dizendo, olha, de jeito nenhum nós não vamos ficar, nós não vamos desobedecer aquilo que nós não vamos confrontá-los. Vocês realmente querem que a gente saia, nós vamos sair sem levar absolutamente nada de vocês, nem mesmo o pó da cidade. Parece orgulho, né? Parece orgulho. Mas o que está dizendo, o que o texto deixa claro para nós, é que quem vai nos sustentar em todo o tempo é o Senhor. E aí, eles foram nessa missão, não nos diz a palavra de Deus se eles saíram dali com muita empolgação. Eu imagino que eles não saíram tão empolgados. Eu imagino. Eles estão sendo enviados como cordeiro para o meio de lobos. Eles não vão levar alforje, bolsa, não vão levar recursos. Não tem banco 24 horas na cidade, aonde eles vão passar. Eles não têm hotel, não sabe aonde que vai pousar, comida, e por aí vai. E nem sabe se eles vão ser recebidos. E pode acontecer, quando não forem, eles têm que dar o fora e seguir. Eles não podem nem mesmo brigar pelos seus direitos. Então eu imagino
imagino que eles saíram um pouco receosos. Mas ao voltarem, diz aí o verso 17 que nós lemos na nossa meditação, e agora a gente já vai ler e fazer as duas aplicações que eu disse no começo. O verso 17 vai nos dizer o quê? Vai nos dizer que eles regressaram possuídos de alegria. Eles estão possessos de alegria, né? Eu não estou dizendo que eles estão possessos, e não vou usar essa palavra para vocês não identificarem com a possessão demoníaca, que o diabo faz coisas que a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Ele toma a vida da pessoa. O que está dizendo é que eles estão cheios de alegria, estão possuídos de alegria, uma alegria daquelas que você sai pela rua chutando lata, com um sorriso aqui, você não sabe dizer porquê, mas você está feliz. As pessoas olham e falam: você está feliz, hein? Eles estavam muito satisfeitos. E é interessante que eu entendo que a perseguição acompanhou sim a eles. Eu não acredito que eles foram bem recebidos em todos os lugares. Eu não acredito que eles foram sempre muito bem acolhidos. Não acredito nisso. Eu acredito que o mundo nem sempre traz a alegria plena em receber a mensagem de Deus. Eu acredito sim que, como a palavra de Deus diz, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Eu acredito que eles passaram sim alguns momentos de muita dificuldade. Como o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 8, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a vir a ser revelada em nós, não é? E eles então imaginavam no que eles teriam, e a vida prosseguiu, e Deus então lhes deu condições de continuar, de andar, de seguir e fazer a obra do Senhor, como nós também fazemos. É bom a gente pensar que quando nós resolvemos caminhar com o Senhor, aceitar o desafio, nós estamos preparados, devemos estar preparados para tudo. Não é? A Bíblia diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não é digno do Senhor. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. A gente encontra lá na igreja primitiva, se vocês olharem Atos, nós vamos perceber quantos homens e mulheres foram terrivelmente massacrados, açoitados, por amarem a Jesus, e eles diziam: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não é? Em outro momento eu li Atos 4:20. Em outro momento a gente encontra eles dizendo que estavam tremendamente felizes por serem considerados dignos de sofrer por amor a Cristo. Lembram quando Paulo foi açoitado também e estava ali cantando louvores ao Senhor? Diz a palavra de Deus que a igreja foi assolada, mas que veio temor a toda a igreja quando as coisas iam acontecendo, quando, por exemplo, Ananias e Safira foram mortos, quando Estevão foi apedrejado. Quantos mártires nós encontramos aqui, só nesse livro de Atos, irmãos. Abram comigo aí, por favor, a morte de Estevão, capítulo 7 de Atos. Nos diz que Estevão, ele faz uma pregação antes da sua morte. E no momento em que ele está sendo morto, apedrejado por causa do amor ao Evangelho,
ele ainda assim clama ao Senhor: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele ora pelos seus perseguidores. Capítulo 8, versículo 1, diz que levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. 8, versículo 1, grande perseguição. 8:2, grande pranto sobre a morte de Estevão. Mas o versículo 8 do próprio capítulo 8, houve grande alegria naquela cidade. Imaginem, irmãos, que em meio às perseguições, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tragédias, em meio aos sofrimentos, aos espancamentos, Deus ainda traz alegria à cidade, porque Filipe foi usado pelo Senhor para pregar o Evangelho, multidões atendiam unânimes à sua palavra. E a gente vai ver versículo 13, que Simão, o mágico, abraça a fé e grandes milagres foram praticados. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos dá a alegria de sofrer por amor a Ele. Segundo e último lugar, diz o texto que eles voltaram possuídos de alegria. E aí eu estou dizendo alegria, mesmo sofrendo por amor ao Evangelho, eles voltaram cheios de alegria. E aí eles dizem: Senhor, os demônios se submetem a nós. Jesus disse: eu vi o que aconteceu, eu vi Satanás caindo do céu. Satanás já está derrotado. Vocês cumpriram o que eu já havia dito, que vocês iriam expulsar demônios, que vocês iam curar enfermos. Eu já tinha dito isso. Vocês não estão me trazendo novidade nenhuma, e para vocês não deveria ser toda essa novidade. O que Jesus estava querendo dizer é que os discípulos não deveriam estar procurando sucesso e poder. A alegria maior não deveria estar nesse foco, mas a motivação da alegria deles devia estar. Ele disse: eu dei autoridade a vocês de fazerem isso, de curarem enfermos, e nada causará dano a vocês. Não obstante, mesmo com todo esse sucesso, mesmo com toda essa garantia da minha presença e a proteção a vocês, mesmo com isso, alegrai-vos, versículo 20. Alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Essa deve ser a nossa maior alegria. Essa é uma alegria incomparável. Eu pergunto a você: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, de onde ninguém pode apagar, nem o próprio Deus? Ninguém apaga do livro da vida o nome dos salvos em Cristo Jesus. A minha pergunta é: o seu nome está no livro da vida? Você já se entregou a Cristo? Você já se comprometeu com o Mestre? Você já experimentou a alegria de ser possuído por Deus, de ter o Espírito Santo trabalhando, morando eternamente no seu coração e produzindo em você a alegria que é fruto do Espírito? Se você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você está selado com o Espírito Santo e você tem essa alegria incomparável. E aí a nossa conversa deve ser no sentido de pedir a Deus que renove a alegria da salvação. Que Deus ajude a você a passar um lustra-móveis, né? Passar um brilho, passar um limpa-pratas, limpa-ouro, limpa seja lá o que for, no seu coração e dar uma lustrada, para que o seu coração reviva, para que o seu coração, a partir do seu coração, comece a sentir de fato uma alegria incomparável, que é saber que este mundo é passageiro, mas que o seu passaporte está carimbado para os céus. Se você morrer agora, você estará eternamente com o Senhor. João capítulo 10, Jesus diz: da minha mão ninguém pode arrebatar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
E ele diz: aquele que crê em mim jamais será condenado. Quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele nos dá plena certeza da salvação, mas somente aqueles que se rendem a Ele. Se você já se rendeu, mas não tem a alegria da salvação, não está experimentando isso, clame a Deus que faça isso na sua vida hoje. Mas se você ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, você ainda não experimentou a alegria, você tem experimentado prazer, e eu já trouxe essa diferença aqui, de prazer e alegria. Você tem experimentado prazer, e o pecado, muitas vezes, na maioria das vezes, o pecado dá prazer, mas não vai te dar alegria. O fim vai ser decepção, vai ser olhar para si mesmo, vai ser culpa, vai ser, de fato, uma verdadeira tragédia, uma depressão na sua vida. O pecado não pode nunca te dar alegria verdadeira. Se você ainda não se encontrou com Cristo, faça isso nessa noite. E se você já o tem como Senhor e Salvador, peça a Deus que renove a alegria da salvação, do seu nome está confirmado nos céus. E em segundo lugar, a alegria de sofrer por Cristo. Se você tem sofrido por amor ao Evangelho, talvez perseguições na sua própria casa, talvez perseguições na sociedade, porque você quer manter um padrão que a sociedade não aceita, saiba que é um privilégio sofrer por amor a Cristo. Saiba que é um privilégio você morrer, se preciso for, por amar a Jesus e dar o testemunho de que você morreu guardando a fé no Senhor Jesus Cristo. Sabem por quê? Porque nós deixamos aqui na terra o nosso testemunho enquanto estamos vivos diante daqueles que nos conhecem, e um dia, quando partirmos, o nosso testemunho continua valendo, porque as pessoas continuam se lembrando de nós, do que nós falamos, do que nós escrevemos, do que nós fizemos, e serve como testemunho. Quando a Bíblia diz que as nossas obras, e fala sobre a mulher virtuosa, né? Essa semana nós tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, diz que as obras se voltarão para ela, para louvarem a mulher virtuosa. As próprias obras a louvarão. Isso acontece também com os homens, não é? Aqueles que andam com o Senhor, as suas obras vão louvar a sua pessoa, vão te engrandecer, e que seja isso para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos dê alegria e condições e o consolo, o conforto e a motivação de sofrer por Ele. Uma alegria de sofrer por Ele e dizer assim: eu sofro, mas eu estou feliz. Graças a Deus por isso. Eu sofro por amor ao Senhor, né? E outra, eu amo, eu estou feliz porque eu tenho certeza que o meu nome está rolado no livro da vida. É graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde.